ó, o carinha, ó, a pessoa embaixo do Danilo falou que o dele tem repasse maior em renda variável. Tá vendo? Então, assim, o Danilo tá falando em caps lock aí. Ah, em renda variável tem repasse menor. O cara embaixo dele, o assessor embaixo dele, falou que ele tem repasse maior em renda variável. Essa é a realidade, turma. Eu falei isso aqui no começo, né? Eu falei que ia entrar um cara atrasado e eu ficar, não, não é assim e tal. Ó, a Sheila falou também, o repasse dela de renda variável é 62%. Aí, pessoal, é isso, entendeu? Ó, eu tô usando os 50% aqui, que sempre foi o meu. Aí veio uma pessoa aqui, esse Danilo, e falou que renda variável tem repasse menor em caps lock. Aí embaixo dele a pessoa já falou que tem maior. Aí a Sheila falou que o dela é 62%. Então, assim, não ache que o seu repasse é o repasse de todo mundo. Muita gente tem repasse baixo e fica falando, o repasse do assessor é assim, a conta tal. Não, pessoal. Eu conheço muitos assessores, enfim, como tem aqui dois, falando no comentário que tem repasse maior, beleza? 50% é a média do mercado. Aí realmente tem gente que tem menor. Isso vai diferir do quê? Difere às vezes se você tem um salário fixo, difere se você tem uma mesa, se a mesa é eficiente ou não. Também tem mesa fraca que cobra uma parcela do assessor e não vale a pena. Tem de tudo, tá? Mas aí cada escritório é de um jeito. Mas aqui, gente, sim, é onde os assessores que realmente ganham dinheiro, né? Normalmente eles são bons aqui na renda variável, beleza? Aí tem a renda variável home broker. O home broker é o seguinte, tá, pessoal? Tem um ônus e um bônus. Qual que é o ônus do home broker? Vamos falar o ônus primeiro. O home broker é quando o cliente ele faz a operação em renda variável sozinho. Quando o cliente faz a operação em renda variável sozinho, ele vai pagar uma taxa fixa, né? De, por exemplo, na XP 4,90, de BTG acho que é 2,90 ou 3,50, um valor assim. Aí tem o lado positivo e o negativo. Eu coloquei 5 aqui para facilitar a conta, tá? Mas aí, por exemplo, e acontece isso. Vou contar um caso de um cliente meu. O cara com 3 milhões e meio, 3 mil e meio, o cara com 3 milhões e meio, 3 milhões, 3. O cara com 3 milhões e meio, ele basicamente toda a carteira dele era ações e fundos imobiliários. E ele só usava o home broker. Só usava o home broker e ele movimentava bem de vez em quando. Ou seja, ele ia lá, comprava 400 mil em Vale, vendia 500 mil em Petro, tal. Cada vez que ele fazia essa movimentação, ele deixava R$ 1,40 para mim. Então, é muito, às vezes, frustrante, porque a gente tem esse tipo de cliente também. Acaba sempre todo mundo, todo assessor, que atira a primeira pedra o assessor que não tem nenhum ou nunca teve nenhum cliente desse. Esse cliente meu de 3 milhões e meio, por exemplo, eu passei depois ele para o assessor da minha equipe, porque assim, não é um cliente que faz sentido a gente atender. Mas o cara, mesmo com um patrimônio grande, ele não deixa receita porque ele faz por conta própria. Se ele operasse ali, vamos supor que esse cara ele movimentava ali uns 400 mil por mês. Se ele fizesse através do assessor, ele já deixaria ali R$ 560 por mês, que é um volume legal, pô. Todo mês o cara te deixa R$ 560, é um volume legal. Como que eu considero um volume legal? Eu faço sempre a conta por 100. Pensa bem, se um cliente deixa R$ 500 por mês, 10 clientes igual ele deixam 5 mil, né? Eu ganho 5 mil, quer dizer. Eu ganharia 560 com um, 5.600 com 10, e se eu buscar, que é o objetivo de todo assessor, 100 clientes igual ele, você vai tirar 56 mil. Você quer ganhar 56 mil? Sim! Então, um cliente que deixa 500 por mês para você é um ótimo cliente. É assim que eu faço a conta, é uma que eu indico para os meus alunos fazerem também, tá bom? É uma conta muito bacana de se fazer. E aí, Bruno, mas você falou que tinha um ônus. Esse é o ônus. Então, se o cara movimentar, ele vai lá, como tem casos famosos aí de assessores com 1 bilhão de carteira, que o cara só tem uma ação de uma empresa que é a empresa dele listada em bolsa. Ele tem lá 1 bilhão. E aí ele deixa lá parado, e se ele vender alguma coisa, ele vende no home broker, quanto que o assessor ganha? Nada. Esse é o lado negativo do home broker. Bruno, mas e aí, como é que faz? Então, pessoal, em geral, né, o que nós assessores fazemos? Quando a pessoa faz por conta própria, usa o home broker, que é bacana também, ela pode fazer, só que ela não tem assessoria. Então, por exemplo, esse cliente meu de 3 milhões e meio, quando ele entrou, eu expliquei isso para ele. Porém, ele, né, ele não aceitava que, assim, ele queria assessoria fazendo pelo home broker. Aí eu tentei explicar 1, 2, 3, 10 vezes para ele, e aí, não, ele não entendia isso, eu passei ele para um assessor que estava começando. Então, um cliente de 3 milhões que eu passei para outro assessor. Por quê? Porque se ele faz as operações por conta própria, não dá
para eu atendê-lo também. É assim que funciona no mercado, tá, pessoal? Ninguém trabalha de graça. Mas qual que é o lado positivo? Por exemplo, existem também os traders. E aí o caso de assessor que mais ganhou dinheiro que eu já vi assim, do meu lado, né, pessoalmente, que eu tenho certeza absoluta, não história, porque história todo mundo tem uma história, eu ouvi falar que tal. Não, do meu lado, assessor que mais ganhou dinheiro, com um cliente só, né, no caso, é um trader, mas assim, não é qualquer trader. Não é. Quando a gente fala isso, às vezes o pessoal entende errado e acha que você vai entrar amanhã e vai ganhar isso que eu vou falar agora. Não. É um assessor com 16 anos de mercado, conhece muita gente, e esse cara tinha um cliente que é um dos maiores traders do Brasil, certo? Volume bem grande. E esse cara, aí ele fazia lá, fazendo um mini contrato, né? Aliás, mini não, né? Ele fazia contrato cheio de dólar, operava derivativos e tal, né? E aí o contrato, ele tinha desconto, mas vamos colocar só para facilitar, o valor final que eu vou falar é esse mesmo, tá? Mas só para facilitar minha conta aqui, senão vai ficar uma loucura. Mas o cara pagava lá, o contrato cheio de dólar é R$ 5. Se a pessoa faz muitos contratos por dia e, consequentemente, por mês, é muita grana. Então, esse cara fazia, vamos ver. Opa! Ele fazia isso aqui, ó. Não, bem mais. Ele fazia. É isso aqui, 120 mil, né? Opa, peraí, pessoal. Só tô ajustando a conta aqui dos quantos contratos ele fazia, tá? Eu sei o valor final. O valor final, eu já vou falar para vocês, já vou adiantar aqui para vocês, tá? Isso aqui, o valor final é que ele deixava todo mês R$ 100 mil de receita líquida para o investidor. Por quê? Porque ele movimentava esse absurdo aqui de contratos. Deu 80 mil contratos. E assim, era um cara com dinheiro infinito também. Tipo, depositava, zerava a conta dele, ia lá, depositava mais. Volumes muito gigantescos. Existe esse tipo de cliente? Existe, existe. Bruno, você já teve um desse tamanho? Não, nunca tive um desse tamanho, tá bom? É muito raro. Isso daqui é um dos maiores traders do Brasil.